Novamente aqui para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política da Faculdade de Direito de Franca. Estamos estudando a unidade 5, a circulação. Hoje veremos o item 5.10, balança comercial e balanço de pagamentos. Balança comercial e balanço de pagamentos. Na aula anterior estudamos câmbio e vimos que todas as transações que nós fazemos com o exterior, necessariamente precisamos de realizar uma operação de câmbio, trocar a nossa moeda com a moeda de outros países, com o qual nós estamos transacionando. Bom, agora veremos como que ficam registrados, como que se dá o registro dessas transações que nós fazemos com o exterior. Para isso, nós vamos recorrer a esses dois conceitos, balança comercial e balanço de pagamentos. Balança de comércio ou mercantil é o confronto entre as exportações e importações de um país. Ela pode ser ativa ou passiva, conforme o maior ou menor volume das exportações ou da importação. É um item que normalmente nós vemos com mais frequência nos telejornais. A balança comercial do país apresentou um superávit ou apresentou um déficit. Se superávit, significa que nós exportamos mais do que importamos. Se deficitário, quer dizer que nós importamos mais do que exportamos. Já o balanço de contas ou balanço de pagamentos é o confronto da totalidade de créditos e débitos de uma economia nacional diante das estrangeiras. Certo? Nós não transacionamos só mercadoria, nós transacionamos mercadorias, serviços e capitais. Então, existem alguns conceitos em comércio internacional que devem ser fixados. Em primeiro, essa distinção entre balança comercial, ou balanço de pagamentos. A primeira diz respeito ao confronto entre exportações e importações. Na hipótese de nós exportarmos mais, nós vamos estar adquirindo divisas e aumentando nossas reservas. Na segunda, caso nós exportemos menos do que as importações, nós estaremos utilizando parte de nossas reservas ou divisas estrangeiras, reservas cambiais. Mas, lembrando, não só transações comerciais um país realiza com o exterior. Reservas internacionais. Reservas internacionais ou reserva cambial ou divisas internacionais são todos os meios de pagamento que as autoridades de um país possuem para fazer frente às trocas internacionais. Essas reservas foram obtidas com superávites que foram acumulados ao longo dos anos. E eles vão se desgastando, vão diminuindo na medida em que nós passemos a ter déficits no balanço de pagamento. Atualmente, o nível de reservas internacionais do Brasil está bastante até confortável. Em maio de 2020, ele gira em torno de 344 bilhões de dólares. Balanço de pagamentos, representa a relação entre todos os pagamentos que nós fazemos ao exterior e todos os pagamentos que nós recebemos do exterior. E aí entra um outro conceito, o conceito de itens invisíveis na balança internacional, na balança das transações internacionais. Na balança comercial, os bens exportados ou importados são visíveis, mensuráveis em valor e em volume físico. O mesmo não ocorre no caso do balanço de pagamento. As transações econômicas com o exterior podem ser classificadas em visíveis, no caso as exportações e importações, e as invisíveis, gastos ou recebimentos com dividendos de capitais, aplicados nas respectivas economias, juros da dívida, fretes, assistência técnica, lucros bancários, taxa de risco, dividendos, royalties, ou seja, transações, principalmente transações de capitais. São invisíveis, nem todas são visíveis. Bom, existem dois grandes grupos no balanço de pagamento: as transações correntes e os movimentos de capital. Nas transações correntes estão a balança comercial, como eu já acabei de falar para vocês, e a balança também de serviços.
que são onde são computadas as entradas e saídas dos serviços que nós realizamos com o exterior. Turismo, transportes, juros, seguros, remessa de dividendos, tudo isso entra na balança de serviços. A balança comercial com a balança de serviços formam o conceito que nós estamos comentando aqui de transações correntes. Envolve a movimentação de mercadorias e serviços. E os movimentos de capitais envolvem os deslocamentos de moedas, créditos e títulos representativos de investimentos. Os investimentos feitos no Brasil ou do Brasil com o exterior, os empréstimos, as amortizações desses empréstimos, esses movimentos figuram na conta movimento de capitais. Certo? O nosso balanço de pagamento é levantado pelo Banco Central do Brasil, certo? E ele corresponde, o balanço de pagamento, ao registro sistemático de todas as transações econômicas que ocorrem durante um determinado período de tempo, entre, no geral um ano, entre os residentes no país, no determinado país, os residentes quem são? As pessoas físicas e as pessoas jurídicas, instituições com ou sem fins lucrativos, entidades governamentais, e os residentes em outros países. Aqui eu passo para vocês o termo de residente. Quem que são os residentes? Todas as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no país, certo? Consideram-se os turistas como os residentes nos países de origem, certo? As subsidiárias das empresas multinacionais, se elas estão domiciliadas aqui no Brasil, elas são residentes no país, muito embora o capital delas pertençam a outros países. Isso é só para vocês entenderem esse termo de residentes e não residentes. Ou seja, o balanço de pagamento corresponde à totalidade das transações que nós fazemos com o exterior. Certo? O balanço de pagamento ele deve ser apresentado de acordo com uma norma geral e constante em outros países, o que permite que eles sejam comparados no tempo e no espaço. Normalmente eles são levantados em dólar. No Brasil, adota-se no balanço de pagamento uma metodologia estabelecida pelo FMI, definida através de manuais por ele publicados, que vez por outra, muda alguma coisa na metodologia. Mas, em síntese, através de um balanço de pagamento, você consegue visualizar todas as transações que o país faz com o exterior. Tudo passa pelo Banco Central no momento cambial, e todas aquelas transações ficam registradas. Eu vou apresentar para vocês a seguir a síntese do balanço de pagamentos do Brasil, no caso aqui do ano de 93 a 97. Aqui é uma síntese, todos esses números têm que ser depurados, podem ser depurados. Então aqui, por exemplo, vocês notam em cores diferentes, o item 1, balança comercial. Balança comercial, confronto de exportações e importações. Por exemplo, aqui, no ano de 93, nós exportamos 38 bilhões e importamos 25. Tivemos um superávit de 13. Já no ano de 97, nós exportamos 52 e importamos 61. Tivemos um déficit de 8 bilhões e 300. Se você entrar nos boletins, no site do Banco Central, você consegue ver as exportações aqui, depurado quem exportou, qual região exportou, quais produtos foram exportados, para quais países foram exportados, tem tudo detalhado, porque tudo fica registrado. O mesmo ocorre com as importações. A balança comercial, como eu falei para vocês, é um dos itens do balanço de pagamento. Tudo isso daqui é o balanço de pagamento, ou seja, todas as transações que nós fazemos com o exterior. A balança comercial é um dos itens. A balança de serviços é um outro item. No caso do Brasil, podem ver que tudo está negativo. Porque o Brasil é um país que compra mais serviços do exterior do que vende serviços para o exterior. Então, aqui entre os serviços, juros, nós pagamos 8 bilhões a mais de juros do que nós recebemos. Viagens internacionais, aqui no ano de 97, nós gastamos mais de viagem com o exterior do que recebemos, 4 bilhões e 300. Transportes, nós pagamos aviões,
nós pagamos fretes em embarcações estrangeiras, nós pagamos mais do que recebemos. Seguros também, lucros e dividendos, nós pagamos mais lucros e dividendos que recebemos. Despesas governamentais, serviços diversos. Então esse é o confronto de todos os serviços que nós compramos e todos os serviços que nós vendemos. Tudo que nós recebemos e tudo que nós pagamos de serviços com o exterior fica aqui registrado nesse item balança de serviços, que é um dos itens do balanço de pagamentos, que é esse geral. O item 3 é uma totalização, certo? Do item 1 mais o item 2. O item 4 são transferências unilaterais, aqueles recursos recebidos de ajudas governamentais que não tem uma contrapartida. Nós recebemos um recurso para cuidar da Amazonas, esse recurso entra aqui em transferências unilaterais. E o item 5, como eu falei para vocês, transações correntes, ou seja, as transações entre mercadorias e serviços, se elas são superavitárias ou deficitárias. Aqui nós pegamos alguns anos como exemplo, 93, 97, isso já mudou muito, os números são bastante diferentes hoje. Significa que entre mercadorias aqui e serviços, nós ficamos com um déficit de 33 bilhões no ano de 1997, que foram compensados com uma entrada de capitais, então movimentos de capitais, investimentos diretos líquidos, ou seja, aqueles investimentos que empresas multinacionais vêm fazer aqui no Brasil. Então aqui no caso nós recebemos mais investimentos, nós recebemos mais empréstimos, nós recebemos mais capitais de curto prazo que vêm investir no Brasil. Aqui são as amortizações que nós fazemos daqueles empréstimos, o pagamento que nós fazemos. E outros capitais. Tem um item aqui, erros e omissões, para aquelas contas mal classificadas, e isso dá a totalização de todas essas contas dá origem ao superávit ou déficit no balanço de pagamento. Aqui no caso, em 93, nós tivemos um superávit, 94 superávit, 95 superávit, 96 superávit. Todos esses anos que nós tivemos superávit, as reservas internacionais vão aumentando. Ou seja, nós recebemos mais recursos do que em moeda estrangeira do que nós pagamos. No ano de 97, houve o inverso. Nós dilapidamos um pouco das reservas internacionais. A intenção com vocês que são estudantes de direito não é que vocês decorem todos esses itens, como que é contabilizado, isso seria para um economista, mas que vocês saibam claramente o que é um balanço de pagamentos. Quando vocês ouvirem o termo balanço de pagamentos, significa que é o confronto das transações do país com o exterior e que ali estão registrados todas as transações que nós fazemos com o exterior, tanto de mercadorias, quanto de serviços, quanto de capitais. Lógico, números superavitários são interessantes para o país, significa que o país está transacionando e tendo lucros ou está tendo sobras com essas transações que nós fazemos com o exterior, e números deficitários significa que nós estamos dilapidando as nossas reservas. E através desses itens aqui você consegue enxergar muitas transações, ver tendências, e isso para um economista, para um administrador, ele consegue trabalhar com esses dados, com esses números, e ajuda a ele a tomar decisões, a orientar melhor as suas atividades, as suas empresas, orientar melhor o que um país precisa de tomar de atitudes, certo? Então, para isso serve o balanço de pagamento. Ali estão registradas e contabilizadas todas as transações que nós fazemos com o exterior. Bom, com relação a esse tópico, balança comercial, balanço de pagamento, não vamos aprofundá-lo mais, não vamos depurá-lo mais, até mesmo porque não se trata de um curso de economia, onde esses números são muito mais depurados, estudados. Aqui, para vocês, isso já basta. Com essa videoaula, nós concluímos a unidade 5, que trata de circulação.
como passei para vocês, nós vimos vários tópicos relacionados a como se dá a circulação da moderna produção capitalista. Na próxima oportunidade, na próxima videoaula, nós iniciaremos a unidade 6, que trata da repartição, como o produto daquilo que foi, o resultado daquilo que foi produzido, se reparte entre os diversos agentes que participaram dessa dinâmica produtiva. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.